A cidade de Pedro Velho, estado do Rio Grande do Norte, está localizada a 80 quilômetros de Natal e possui cerca de 13.800 habitantes, dos quais 76% se declaram católicos. Nela está localizada a Paróquia de São Francisco de Assis, fundada em 1922 por Dom Antônio dos Santos Cabral. A história da cidade de Pedro Velho tem início no século XIX com a instalação da Vila de Cuitezeiras e a fundação de uma capela que tinha como padroeira Santa Rita de Cássia. Quando foi em 1861 para 1862, começa justamente a construção da igreja de Santa Rita. Acreditamos o seguinte, que Santa Rita, a construção da igreja, se deu justamente no dia da Santa, que normalmente a igreja católica ela coloca o acontecimento na data de comemoração do santo. E o dia de Santa Rita é dia 22 de maio, né? 22 de maio, possivelmente tenha sido dessa época. Basicamente, no início de toda a povoação, primeiro era construído, no que seria o centro daquela povoação, uma capela. E ao redor dessas capelas iam surgindo as primeiras moradias e as primeiras propriedades. Um grande exemplo desse modelo de formação comunitária é a própria cidade de Natal, capital do estado, que cresceu às margens do rio Potengi, ao redor de sua igreja matriz. Temos a poucos quilômetros daqui o antigo engenho Cunhaú, hoje dentro da área do município de Canguaretão. O engenho Cunhaú é reconhecido por conta dos episódios que lá ocorreram no século XVII, durante o domínio holandês no nordeste do Brasil, em que os primeiros católicos que habitaram essa região foram mortos devido a conflitos que ocorreram entre portugueses e holandeses. Os portugueses eram originalmente católicos e os holandeses calvinistas. Resultaram nos chamados massacres de Cunhaú e Uruaçu, ocorridos há mais de 300 anos atrás. Na área do Vale do Curimatau, o Vale do Cunhaú, nós temos, na margem direita do rio, o antigo engenho Tamatanduba, que durante muitos anos também funcionou como um engenho. O antigo engenho Tamatanduba localiza-se na zona rural de Pedro Velho. Seu maior vestígio são as ruínas da igreja histórica de Santa Ana. Construída provavelmente entre 1740 a 1745, teria sido a primeira capela erguida em terras pedrovelhenses. Quando eu me entendi de gente, ela existia, a capela de Santa Ana. Era lá em Tamatanduba, era Santa Ana. E ainda iam lá rezar terço. Um tempo, deixaram as velas acesas e incendiou o altar. O povo foram rezar terço e deixaram as velas acesas. Aí ela tinha um manto, pegou fogo, aí pipocou o rosto dela todinho, de Santa Ana. Aí depois surgiu a história e roubaram Santa Ana. Pronto. E terminou, aí continuou as ruínas, que ninguém mais ia para lá. Aí pronto, virou
as ruínas de Tamatanduba. Quando o engenho de Tamatanduba entrou em ruínas, muitas pessoas saíram de lá e vieram para Cuitezeiras. Então, Cuitezeiras passou a se desenvolver muito bem. Inclusive, o próprio historiador Câmara Cascudo vai descrever como uma vila muito próspera, que se baseava no cultivo da cana-de-açúcar, do algodão e da pecuária. Esse desenvolvimento econômico de Cuitezeiras foi impulsionado pela chegada da ferrovia, que passava por aqui próximo e ajudava no escoamento dos produtos agrícolas e, consequentemente, no desenvolvimento econômico. Porém, do ponto de vista geomorfológico, Cuitezeiras não estava situada em um local adequado, por estar muito próxima do rio Curimataú. E por estar muito próxima do rio Curimataú, sempre quando ocorriam as cheias, toda essa região sofria com alagamentos. Em 1901, nós tivemos a enchente no dia 13 de maio para o dia 14 de maio, né, de 1901, tivemos aquela grande tragédia que foi justamente a enchente, que destruiu totalmente o município de Cuitezeiras, o município de Cuitezeiras foi destruído, salvando-se apenas a igreja de Santa Rita, o obelisco da família Alberto Maranhão, onde se encontra os restos mortais da esposa de Fabrício Maranhão, e o cruzeiro, que até hoje se encontra lá, e a árvore São Mamoeira. Então as águas do rio realmente invadiram toda essa região numa proporção tão grande que a maioria das construções, das edificações que aqui existiam, foram todas danificadas por completo. Em uma edição do Diário de Pernambuco do ano de 1901, nós encontramos um relato de um morador da época de Cuitezeiras, que ele vai descrever com certo nível de detalhes o que aconteceu aqui naquele dia. Então ele conta, e um dos fatos que chama a atenção é que a população, no momento da enchente, buscava refúgio dentro da igreja de Santa Rita de Cássia. Escreveu um morador de Cuitezeiras para o Jornal Diário de Pernambuco, no ano de 1901. Na madrugada do dia 13, fui sacudido fora do leito pelos brados angustiosos da população desta vila, anunciando o transbordamento do Curimataú, cujas águas invadiam as ruas e dar tempo à fuga. É indescritível o pânico geral, a angústia que se lia em todos os semblantes. Tive apenas tempo de abrir todas as portas de minha casa e atravessar a rua em que moro. Todas as famílias abandonaram os lares inundados com águas pelos joelhos em busca da igrejinha da gloriosa Santa Rita, único local respeitado pela enchente. O pequeno templo não comportava a multidão, que enchia em brados de terror, em súplicas ferventes. Mercadorias e móveis que flutuavam, grande parte já arrastados pelas águas. À noite, quando veio o escoamento das águas, ficamos patinando sobre uma camada de lama de mais de 1 palmo de espessura. Não posso entrar nos detalhes das cenas parciais, de dor e de perigo que ocorreram. Presenciei uma cena em que uma menina corria para a igreja e de súbito sumiu-se num abismo aberto pelas águas, mas graças a Deus foi salva. Não se é consolação dizer que, à para de tantos males, vamos ter o solo inundado com um vigor novo e espantoso para o plantio. Após os trágicos acontecimentos e Cuitezeiras, a população buscou um local um pouco mais afastado do rio.
onde se fixou a atual cidade de Pedro Velho. A capela de Santa Rita de Cássia permaneceu ainda ativa durante algum tempo, até entrar em ruínas. Fizeram o projeto de lei transferindo o nome da cidade de Vila Nova para Pedro Velho. Mas por que Pedro Velho? Devido justamente à questão da família ter feito a doação desses terrenos para a reconstrução da nova cidade. E também devido também ao apoio que eles deram, que Fabrício Maranhão deu ao pessoal, né? Então, resultado, o nome, houve a mudança do nome para Pedro Velho, que até hoje nós temos. Mas quem foi Pedro Velho? Pedro Velho foi justamente o primeiro governador do estado do Rio Grande do Norte no período do início da República aqui no Foi doado pelo prefeito na época esse terreno que hoje comporta a igreja atual paróquia de São Francisco de Assis. E a minha mãe, ela me contava que no ano de 24 houve uma grande enchente e a igreja de Cuitezeira, ela foi danificada. Portanto, levaram a imagem de São José da capela de Cuitezeira para Porteiras, que é o padroeiro São José. Ela me dizia que a imagem chegou, um senhor levou a imagem de São José por dentro do rio Curimataú até a capela de Porteiras. Anos depois, a imagem de São José, doada pela capela de Cuitezeiras para a comunidade de Porteiras, foi roubada. Na época, intensas buscas se sucederam, mas a imagem nunca foi encontrada. Reunia e fazia umas festas lindas, inclusive a festa do centenário, quando a capelinha completou 100 anos, foi uma grande festa. Era uma comunidade muito habitada e tinha um grande movimento naquela capela. Agora hoje as pessoas se mudaram, então a maioria foram se mudando, né? Uns para Pedro Velho, outras para Natal, mas nunca deixou de ser festejada. Agora, todo ano, quando é a festa do padroeiro, é bem movimentada, é muito bonita a festa de São José. E no dia de São José mesmo, tem uma linda procissão até a capela, e quando chega lá, o padre celebra a missa. Os festejos são lindos, os festejos do nosso padroeiro São José. Porteira foi muito abençoada, uma comunidade muito abençoada, porque em primeiro por ter São José como padroeiro, e Porteira teve 2 padres filhos da comunidade de Porteira. Todos os meses tem missa, e a festa do padroeiro ela é muito bem preparada, muito bonita. Sou bom protetor, aumentai o nosso fervor. Na década de 1950, o meu bisavô, Antônio Vieira da Silva, conhecido como Tibiro, vindo lá de Rio Tinto, na Paraíba, veio conhecer a propriedade do Olho d'Água. E ao chegar aqui, se agradou muito da propriedade e conheceu a capela, que estava num estado quase em ruínas, com rachões grandiosos. E ele fez uma promessa à Nossa Senhora da Conceição, dizendo que se ele comprasse a terra, a propriedade, iria restaurar a capela de Nossa Senhora. E assim ele fez. Quando o papai comprou, que chegou a tomar conta, era o curral dos bezerros. Aí papai mandou limpar, o trabalhador trabalhou, foi muitos dias tirando os estrumos de dentro da igreja. Aí ele mandou ajeitar as portas e
ajeitou e hoje, até hoje. Diz que a primeira imagem da padroeira foi encontrada na Mata da Santa, uma mata próxima aqui da capela. E diz que essa imagem era muito bela, era belíssima e se assemelhava a uma pele humana. Aí contaram a ela que chegou os missionários, esses missionários, uma equipe de missionários se alojaram lá e quando foram embora, levaram a santa. Que eles diziam que a santa era carne humana. Aí o dono disse que chorou muito. Dia, uns padres jesuítas, missionários, vieram e visitaram a capela. Ao se agradar tanto da imagem da padroeira, levaram a imagem que foi encontrada na Mata da Santa e trouxeram a imagem que hoje se encontra no altar. Na madrugada do dia 23 de julho de 2002, a imagem de nossa padroeira, a que hoje se encontra no altar, foi roubada. Aí uns diziam assim, ela é de quê? É de gesso, é de ouro? Mãe dizia assim, ela é de madeira. Porque pela história que contaram a ela, a gente tinha certeza que ela era de madeira. E justamente quando ela voltou, que acharam que ela voltou, eles furaram uns buraquinhos com uma furadeira, eu acho que era para saber se era madeira ou de outro material. De 6 horas da noite, o Padre César ligou. Dona Teica, encontramos a sua imagem. Olha, isso foi a alegria maior da minha vida. Então, eu respondi, Padre César, guarde a imagem aí, que só vamos pegar domingo, porque eu vou levar todo mundo para vir em procissão. E assim foi feito. Juntamos todo mundo na frente da casa do meu sogro, Nossa Senhora em cima de um caminhão, e arrodeou de tanta gente, tanto carro, tanta moto, polícia. Olha, foi a coisa mais linda que já aconteceu em toda a nossa vida. Foi muito bonito esse dia. E eu soube até, tem um comentário, que tinha uma criança em Carnaúba, que não era assim, de chorar. E disse que quando a imagem foi passando, disse que ele chorou. Isso se viu de exemplo, isso foi de muita emoção para todos nós. Ainda no século XIX, né, com a família Tomás, é erguida a capela de Taipa. Com a chegada de Antônia Gomes de Campos, em meados de 1903, ela vem da Amazônia com seu esposo, compra as terras, né, e traz o santo São Sebastião, que coincidentemente em uma das epidemias que tinha atingido o nosso país, né, a febre amarela, e as pessoas da comunidade, algumas tinham sido contagiadas com a epidemia, se pegaram a fé e a São Sebastião, e houve a cura da doença. Antônia Gomes chega na nossa comunidade, trazendo da Amazônia, lá ela era devota de São Sebastião, e coincide com a história que já tinha o feito, o milagre que já tinha do santo padroeiro. Ela doa e aí ela passa a cada dia mais, com os seus recursos, a investir na capela. E em 1904, a capela deixa de ser de taipa e passa a ser de alvenaria, tendo a sua inauguração em 1905, que até hoje está cravada na fachada da nossa capela. Ao longo dos anos, a comunidade foi cada dia mais sendo enfervecida pela fé, pela esperança e pelo amor e a devoção a São Sebastião. A
Após a população de Cuitezeiras se fixar na nova cidade, chamada de Vila Nova de Cuitezeiras, foi erguida uma capelinha de taipa dedicada a São Francisco de Assis, que viria a ser padroeiro da futura paróquia de Pedro Velho. Uma votação, nessa votação a população aceitaram o nome de São Francisco de Assis e a partir daí, em 1905, deu início à construção da capela antiga, que era feita de taipa, né? Toda de taipa, o altar de madeira. E quando foi em 1906, aproximadamente, quando o Padre Leôncio chegou de Pau dos Ferros, né? O Padre Leôncio lá de Canaúba chegou de Pau dos Ferros, em 1918, quando o bispo diocesano Antônio Cabral esteve aqui, ele determinou a Padre Leôncio que construísse uma nova igreja. E Padre Leôncio foi oficializado o pároco, né, da capela, e em 1919 Padre Leôncio dá início à construção. Oito séculos se passaram, você, Francisco, ficou. Foi sua vida perdendo, de Deus a vida ganhou. Volte, Francisco, esta terra, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Volte, Francisco, esta terra, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. E o Padre Leôncio, ele deixa uma carta em formato de ata de criação da paróquia de São Francisco de Assis. E nessa carta, ele descreve que ainda chegou a realizar investimentos nessa igreja de Cuitezeiras. Então, a partir disso, a gente pode afirmar que mesmo após a enchente, que forçou a população a sair de Cuitezeiras para procurar outro local, essa igreja ela ainda permaneceu funcionando. Naquela época, as missas que aqui eram celebradas não eram como as missas que celebram-se hoje. Então o padre ele ficava de costas para os fiéis que estavam na nave e de frente para o altar. E toda a missa era rezada em latim, antes do Concílio Vaticano II. E aí deu início à construção. O Padre Leôncio mobilizou toda a comunidade de Pedro Velho para fazer a doação de material, né? E a cada ano dos recursos que vinham entrando na igreja, o Padre Leôncio ia aplicando na construção. O projeto inicial era duas torres. Só que quando foi em 24, com a enchente de 24, a igreja também quase tombou, né? Resultado, o Padre Leôncio teve, para recuperar material, teve que derrubar as duas torres e fez essa torre central, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte: devido à questão dessa enchente, que ele também não tinha mais condição financeira, né? A paróquia não tinha condição financeira para manter as duas torres. Resultado, durante esse longo período de 1919, quando ele deu início à construção, até 1935, quando a igreja ficou totalmente completa, né? Com essa arquitetura que ela tem, você sabe que essa arquitetura é uma arquitetura grego-romana, com vários elementos característicos, né, da arte bizantina, da arte grega, da arte romana, né? E quando foi em 1935, o Padre Leôncio termina justamente a construção, né? Sobre o processo de construção da Igreja Matriz de Pedro Velho, escreveu o Padre Leôncio Fernandes. No decurso desse trabalho, fiz grandes sacrifícios.
Encontrei auxílios de pessoas dedicadas e também muitos injustos e ingratos que me fizeram experimentar várias contrariedades. Tendo adoecido e não podendo concluir os trabalhos de madeira da matriz, e nem a sua paramentação devido ao indiferentismo do povo, Sua Excelência o Senhor Bispo Diocesano Dom Marcolino Dantas me aconselhou deixar o paroquiado. Após o árduo trabalho de construção da igreja de São Francisco de Assis, o padre Leôncio retirou-se para a comunidade de Carnaúba, onde havia nascido. Lá, ele dedicou seus últimos anos de vida aos auxílios espirituais daquela comunidade. Faleceu no dia 9 de agosto de 1948. Conta-se que após a sua morte, uma forte névoa encobriu toda a comunidade de Carnaúba e Pedro Velho, até a atual cidade de Montanhas. Com relação à imagem que está no altar de São Francisco de Assis, o nosso padroeiro, ela foi doada pelo meu avô paterno, Manuel Gadelha de Freitas, que era prefeito na época, no ano de 1926. Em 3 altares, sendo que ao passar do tempo foram implementados mais 2 altares, o de Nossa Senhora de Lourdes e o de Santa Rita de Cássia. Essa Santa Rita de Cássia é a copadroeira da paróquia São Francisco de Assis, que foi exatamente a que é a santa do acontecimento da enchente em nossa cidade de Pedro Velho.